Pessoal, agora para a gente falar de LGPD, como o tempo é curto, vou fazer, e ela é só uma pequena parte de tudo que a gente tem que estudar, eu vou fazer por questões e remeto ali rapidinho na lei e a gente dá uma estudada, tá bom? Essa questão aqui, SEBRASP 2025, o tratamento de dados pessoais só poderá ser realizado nas hipóteses taxativas previstas na lei, que inclui, por exemplo, a situação em que tal tratamento de dados visa o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Tá certo. E a gente vê que no artigo 7º fala, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, a LGPD, artigo 7º, muito importante, você pode fazer tratamento de dados pessoais por meio do consentimento titular, obrigação legal regulatória sempre cai, pela administração pública, execução de políticas públicas, realização de estudos. Então, esses destaques aqui em vermelho são situações que permitem o tratamento de dados pessoais além do consentimento. Vejam essa outra questão. Para fins da LGPD, os dados anonimizados são considerados, em regra, dados pessoais. Eu acho que está errado. Sim, eles são considerados, não são considerados, em regra, dados pessoais, os dados anonimizados, pois estão anonimizados. Ocorre que, se ele for uma anonimização meio meia boca, daí não pode ser considerado dado pessoal. Mas, em regra, considerando uma boa anonimização, ele não é um dado pessoal. Se for facilmente quebrado ali e descoberto a quem se refere, aí é um dado pessoal. Aproveitando o gancho. Dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Pseudonimização. É o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Ou seja, você tem uma pecinha do quebra-cabeça ali que, se juntar, dá bingo, você sabe quem é. Essa é a pseudonimização. Ela é uma anonimização mais fraca, vamos dizer assim. Olhem essa, pessoal. Quando houver tratamento para fins exclusivos de segurança pública, a ANPD deve ser comunicada previamente, pois a ela compete zelar pela proteção dos dados pessoais. Essa aqui está errada, porque esse é um dos casos que não se aplica à LGPD. Aproveito para trazer o artigo 4º da lei. Não se aplica exclusivamente particulares e não econômicos, jornalístico, aqui tudo exclusivamente, tá? Jornalístico, artístico, acadêmico, segurança nacional, defesa nacional, segurança do Estado, investigação, infração penal, fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado e tal. Então, isso aqui cai direto. Olha só, aqui do lado eu coloquei as questões que eu já vi cobrar esse mesmo artigo. Então, esse aqui, não tô com tempo para ler, tem que ver qualquer coisa, ver esse artigo 4º, ver os fundamentos aqui também, privacidade, autodeterminação informativa, defesa do consumidor, tá tudo aqui. Esse quarto é importante. Os conceitos, artigo 5º, né? O que é um dado pessoal? Um dado pessoal sensível, anonimizado, banco de dados, titular, controlador, operador, encarregado. Esses três aqui tem que estar na mente: controlador, operador, encarregado. Dá uma curtida aí e tenta levar para a prova a diferenciação entre esses três. Lembrando que agente de tratamento é controlador e operador. Encarregado não é agente de tratamento. Princípios, super importante. Mais importante daqui, eu diria também, é não errar a descrição com os conceitos, aquelas clássicas, né? Questões clássicas. Então, não confundir livre acesso com transparência, necessidade com adequação, algo nesse sentido. Esse aqui também não dá para ir para a prova sem saber, o artigo 7º. Então, assim, eu vou postar na LGPD aqui, até mudei o foco, voltei aqui pro PDF, mas eu vou apontar aqui para vocês rapidinho aquilo que eu acho que não dá para ir sem saber. Tem umas coisas mais cabulosas lá no meio,
Mas esse comecinho aqui a gente tem que saber. Então, tudo que eu falei ali até agora, mais esse sétimo. O sétimo, ele vai dizer os casos que pode ocorrer o tratamento. Então, se teve consentimento, e aqui é de dado pessoal. Lá embaixo vai ter dado sensível. A gente está falando aqui de dado pessoal. Então, se tiver o consentimento, tudo certo. Mas a gente tem outros casos que pode fazer o tratamento, além do consentimento. Tá? Então, o artigo 7º é muito importante também. Essa parte aqui também é interessante, né? Se a pessoa, o titular, já tornou por vontade própria público os seus dados, então não precisa de consentimento. Então a gente viu o sétimo, agora o 11, né? Tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Então, consentimento e sem consentimento em algumas outras situações aqui. Então, deem uma olhada aqui, comparem acho que é o sétimo com o 11, né? E lembre-se sempre que consentir é uma possibilidade, mas existem outras possibilidades aqui além do consentimento. Aqui do menor de idade, né? Pelo menos um dos dois responsáveis deve ó, consentir. Caso esteja se procurando os pais ou os responsáveis, aí pode usar ali uma única vez sem armazenamento o dado do menor de idade. De crianças, na verdade, né? Aqui fala de crianças. Aqui a parte de sanções também eu acho que é importante dar uma olhada, saber que tem a multa simples, a advertência. Essa multa simples aqui de até 2%, limitada a 50 milhões, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados, eliminação dos dados, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, suspensão do exercício da atividade por até 6 meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados, né? Depois aqui fala da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é uma autarquia, natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, patrimônio próprio, sede foro Distrito Federal. Fala que a composição dela, Conselho Diretor, Conselho Nacional, Corregedoria, Ouvidoria, Procuradoria, unidades administrativas especializadas, e é isso. E depois fala aqui também do Conselho Diretor, que será composto por 5 diretores, com um mandato dos membros do Conselho Diretor de 4 anos. A gente vai ver aqui que também tem o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ele é composto de 23 representantes e tem aqui suas competências. São apenas 5, ao contrário da ANPD, que tem cerca de. Cerca não, né? Tem exatamente 24. Eu já deixei essa tabelinha aqui para dar uma olhada em um e outro, para só ter uma ideia, né? Das competências da ANPD em contraste com as do Conselho. Voltando para as questões, Voltando para as questões, para ver se o que a gente estudou até aqui está condizente com o que vem sendo cobrado pelo Sebrasp 2025. Fala de um tribunal de justiça, ele ter tido ali o consentimento para tratar os dados, né? E daí ele quer compartilhar e diz que não é obrigatório um novo consentimento. É obrigado, né? Um novo consentimento. Então, consente para tratar e consente para compartilhar. Bom, até citei esse caso, né? Vejam, 2025, o Sebrasp cobrando aí a mesma coisa. Então, se ele já tornou público, dispensa o consentimento. 2025, eu chamei atenção para isso ali no PDF, porque eu já tinha visto sido cobrar essa mesma parte aqui, então fiquemos atentos. Ah, essa é muito boa, eu não sei se cheguei a trazer para vocês, mas olha só. O tratamento integral de dados pessoais de banco de dados para fins exclusivos de segurança pública poderá ser realizado por pessoa de direito privado cujo capital seja integralmente constituído pelo poder público. E tá certo. Vejam que aqui o artigo 4º fala que não se aplica em casos de defesa nacional, segurança pública. E também no parágrafo 4º fala que em nenhum caso a totalidade dos dados, né, poderá ser tratado por pessoa de direito privado, mas ele dá exceção, né, salvo quando essa pessoa é constituída capital integralmente do poder público. Então pode, né? É exatamente o que a questão afirma.
A lei geral, a LGPD, não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado exclusivo de atividade de investigação e repressão de infrações penais. Vimos lá que sim, né? Não se aplica. É isso aí, tá correto. Aqui faz uma confusãozinha entre os conceitos, né? Vejam que a gente está falando de Sebrasp 2025, né? Prova que não é para algo assim tão específico disso. Então, provável que a nossa prova venha assim também. E olha só, ele faz uma confusão aqui com dado pessoal sensível com dado pessoal anonimizado. Pessoal, e para fechar, para o vídeo não ficar muito longo, a gente tem aqui que fala que o consentimento para o tratamento de dados pessoais pode ser revogado a qualquer momento, mediante uma manifestação expressa do titular, procedimento gratuito, facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anterior, enquanto não houver o requerimento de eliminação de dados. Tá certo isso. Dividido aqui em artigo 8º, parágrafo 5º, fala essa parte de poder ser revogado a qualquer momento, e depois, né, fala aqui dessa possibilidade de você pedir a eliminação dos dados pessoais tratados com seu próprio consentimento, meio que você se arrependeu, vai lá e pode pedir a eliminação dos dados. Então, de LGPD era isso. Eu tenho na outra aula tem uma outra aula que fala também sobre LGPD. Tentei ser breve, no estilo reta final. Espero que tenha servido de algo e até a próxima. Ah, de algo bom, né? Valeu.